A verdade é que você não controla quase nada na sua vida. Pessoas vão te decepcionar. O mundo vai ser injusto. E você vai sentir raiva, vai sentir medo, vai se afogar em ansiedade, como qualquer ser humano. Mas aqui existe um problema. O problema não é sentir, o problema é ser dominado por isso. E se você não aprender a controlar suas emoções, elas vão controlar você. Vão te transformar em refém da sua própria mente. Mas e se eu te dissesse que existe uma maneira antiga, validada hoje pela psicologia e pela neurociência, de quebrar esse ciclo? É exatamente isso que os estoicos descobriram. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Para entender isso, você precisa saber de uma coisa. Os estoicos não diziam que você deve deixar de sentir. Eles diziam que existem dois tipos de emoções, as naturais e as destrutivas. Eles chamavam as emoções destrutivas de patê. Medo descontrolado, ansiedade antecipatória, raiva impulsiva, desejo cego. Isso não são emoções, isso são doenças da mente. E a neurociência explica exatamente isso. Quando você sente raiva, medo ou ansiedade, seu cérebro ativa uma região chamada amígdala, responsável por respostas de sobrevivência. Seu corpo entra em estado de luta ou fuga. E aí, o racional simplesmente desaparece. O problema? O cérebro moderno vive reagindo a ameaças que nem sequer existem de verdade. Reage a um comentário, a um olhar torto, a uma notificação no celular, como se fosse um leão prestes a te matar. Por isso, o caos emocional. Por isso, a mente ansiosa. Por isso, você sente que perdeu o controle. Mas os estoicos descobriram como reprogramar isso, muito antes da neurociência existir. A chave é entender uma coisa brutal, mas libertadora. O que te perturba não são as coisas, é o julgamento que você faz sobre elas. Epicteto. E hoje, a psicologia cognitivo-comportamental confirma exatamente isso. Se você muda a interpretação, você muda a emoção. Por isso, os estoicos praticavam 3 princípios. 1. Dicotomia do controle. O que está fora do meu controle não é problema meu. O cérebro economiza energia, ansiedade despenca. 2. Premeditatio malorum. Eles treinavam o cérebro para simular o pior, não para sofrer antes, mas para se tornar inabalável caso acontecesse. A neurociência chama isso de dessensibilização controlada. 3. Exame diário. No final de cada dia, eles se perguntavam: onde eu fui dominado pela raiva? Onde deixei o medo falar mais alto? O que farei diferente amanhã? Isso hoje é comprovado pela neurociência como consolidação da memória emocional, que literalmente reprograma padrões neurais. É isso. Não se trata de não sentir. Se trata de domesticar a fera que vive dentro da sua mente. Se fosse tão fácil, você já teria feito, certo? Mas não. Existe algo muito mais profundo que te mantém preso. O seu cérebro não foi projetado para te fazer feliz. Ele foi projetado para te manter vivo. E para isso, ele prioriza o medo. Ele prioriza a ansiedade. Ele prioriza tudo que te mantém em estado de alerta. A neurociência chama isso de negativity bias. Seu cérebro dá 5 vezes mais importância às ameaças do que às coisas boas. Por isso, a raiva vem mais rápido. Por isso, a ansiedade domina antes que você perceba. Por isso, qualquer crítica, qualquer rejeição, qualquer olhar torto dispara gatilhos de dor emocional. E aqui está a verdade cruel. Se você não aprender a dominar isso, você nunca será livre. Nunca será realmente dono de si. Os 4 venenos da mente. Os estoicos não tinham neurociência, mas eles eram gênios do comportamento humano. Eles observaram que existem 4 grandes venenos que destroem a mente. 1. Medo descontrolado. O medo paralisa, faz você se esconder da vida, das oportunidades e de si mesmo. 2. Raiva impulsiva. A raiva te faz reagir sem pensar, e todo homem que age na raiva sempre se arrepende. 3. Ansiedade crônica. A antecipação do sofrimento. Sofrer antes e, às vezes, sofrer por coisas que nunca vão acontecer. 4. Desejo descontrolado. Apego. Viver correndo atrás de validação, de aprovação, de coisas, acreditando que quando tiver, vai finalmente ser feliz.
nunca chega, nunca é suficiente. A soma disso é uma mente escrava, uma mente que não te obedece, uma mente que te agride, que te sabota, que te destrói sem que você perceba. E a menos que você tome consciência disso, isso vai te acompanhar até o fim dos seus dias. As armas estoicas para destruir esses venenos. Mas os estoicos não pararam no diagnóstico. Eles construíram ferramentas, armas mentais, e hoje a neurociência confirma cada uma delas. Primeira arma, o controle da interpretação. Não é o que acontece, é o que você pensa sobre o que acontece. Isso muda tudo. A terapia cognitivo-comportamental nasceu exatamente desse princípio estoico. Mudar o pensamento, muda a emoção, muda a ação. Segunda arma, a meditação negativa. Premeditatio malorum. Se prepare para o pior, e quando ele não vier, você estará leve. O cérebro, treinado para simular o pior, reduz a ansiedade. Ele aprende que você sobrevive, mesmo quando tudo parece desabar. Terceira arma, amor fati. Ame tudo o que acontece. Não é aceitar, é transformar cada dor, cada perda, cada queda em combustível para se tornar mais forte. A neurociência chama isso de reformulação cognitiva positiva. Quarta arma, exame diário mais journaling estoico. Revisar seu dia, suas falhas, suas reações emocionais. Isso ativa áreas do cérebro ligadas à autoanálise e à reprogramação neural. Refletir é literalmente reconstruir a própria mente. A verdade que poucos têm coragem de encarar. Agora, eu vou te dizer uma verdade que muitos não estão preparados para ouvir. O mundo nunca vai ser menos caótico. As pessoas nunca vão ser menos cruéis, menos injustas, menos egoístas. Os problemas nunca vão desaparecer. A dor faz parte do jogo. Mas aqui está o ponto. A única coisa que pode mudar é quem você se torna diante de tudo isso. O mundo não se adapta a você. Você é quem se adapta ao mundo. E você tem só duas escolhas. 1. Seguir sendo refém da própria mente. 2. Ou se tornar alguém que não é mais dominado por nada nem ninguém. A liberdade não é algo que te dão. A liberdade é algo que você toma, aqui, dentro, na sua própria mente. Talvez você não saiba, mas a sua mente não foi programada para te fazer feliz. Ela foi programada para te proteger. E proteger significa prever ameaças. Significa ver problemas onde, às vezes, não existem. É a chamada máquina de previsão negativa, um mecanismo natural do cérebro. A neurociência explica. Sua amígdala cerebral, a central do medo, dispara antes mesmo de você perceber racionalmente o que está acontecendo. Ela faz você reagir antes de pensar. Por isso você explode na raiva. Por isso você congela no medo. Por isso a ansiedade surge, mesmo quando, racionalmente, você sabe que não faz sentido. Seu cérebro não busca a verdade. Ele busca segurança. E segurança para ele é antecipar o pior. Só que aqui está a armadilha. No mundo moderno, não existem mais predadores, não existem mais perigos físicos reais a cada esquina. Mas a sua mente age como se existissem. Ela reage a críticas, a rejeições, a fracassos, como se fosse questão de vida ou morte. E é assim que você se torna escravo da própria mente. Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, eles não tinham ressonância magnética, mas sabiam, por observação, exatamente como essa máquina mental funcionava. Eles entenderam que o problema não são as coisas, é a sua percepção das coisas. Que não é o evento que te destrói, é o significado que você dá para ele. Eles perceberam que, enquanto você reage, você sofre. Mas quando você observa, quando você questiona, quando você separa o que é de o que você acha sobre o que é, você quebra o ciclo. E hoje, a psicologia cognitivo-comportamental e a neurociência confirmam isso. Quando você muda o pensamento, você literalmente muda as conexões neuronais que geram as emoções. Como quebrar o ciclo? Aqui está a chave. Você não controla o que sente, mas você controla o que faz com o que sente. E é exatamente aqui que começa o treino estoico e o recondicionamento da sua mente. A neurociência chama isso de metaconsciência,
a capacidade de observar seus próprios pensamentos. Quando você observa, o sistema límbico, emoções reativas, perde força. E o córtex pré-frontal, sua área racional e estratégica, assume o controle. Os estoicos treinavam isso diariamente, com perguntas como: isso está sob meu controle? Qual o pior que pode acontecer? E se acontecer, eu sobrevivo? Isso vai importar daqui a um mês, daqui a um ano? Esse tipo de questionamento literalmente acalma a amígdala, diminui o cortisol, reduz os circuitos de estresse e ansiedade. Você sai do piloto automático e assume o leme da própria mente. E aqui começa a verdadeira liberdade mental. O inimigo invisível, você contra você mesmo. Talvez ninguém nunca te disse isso, mas a maior guerra que você vai enfrentar não é contra o mundo, não é contra as pessoas, é contra você. Contra os impulsos que te destroem, contra a ansiedade que te paralisa, contra a raiva que te faz dizer o que não quer, contra o medo que te faz abandonar o que você quer. E é aqui que entra o que os estoicos descobriram: que você não é seus pensamentos, você não é suas emoções, você é aquele que observa. A neurociência chama isso de autoconsciência metacognitiva, a capacidade de perceber que um pensamento é só um pensamento, que uma emoção não é um comando, é só um dado, uma informação, e você decide o que faz com ela. A partir do momento que você percebe isso, o jogo muda. Porque se você pode observar, você pode questionar. Se pode questionar, você pode escolher. E se pode escolher, você deixa de ser refém. O processo estoico de transformação. O processo não é mágico, não é imediato. É um treino, uma prática, uma filosofia de vida. Quando surge a raiva, você observa. Quando o medo aparece, você questiona: isso é real ou é só um filme que meu cérebro está criando? Quando vem a ansiedade, você volta para a dicotomia do controle. Está sob meu controle? E cada vez que você faz isso, você fortalece o seu cérebro. Você cria novas conexões neurais. Você ativa áreas do córtex pré-frontal responsáveis pelo raciocínio, pela tomada de decisão, pela calma. Literalmente, a neurociência prova: você pode se tornar biologicamente mais calmo, mais centrado, mais forte mentalmente. Exatamente como os estoicos faziam, séculos antes da ciência existir. Mas no final, existe um preço, porque a liberdade emocional custa. Custa disciplina, custa treino, custa encarar de frente a parte de você que quer fugir. E aqui está a verdade que poucos querem ouvir. Ou você se torna o senhor da sua mente, ou viverá eternamente como escravo dela. O mundo não vai te poupar, as pessoas não vão te poupar, e o universo não está nem aí para o seu sofrimento. Mas sabe quem pode fazer isso? Você, e só você. E se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você sabe que não dá mais para viver no piloto automático. Agora é decisão sua, se afogar no medo ou se levantar com coragem. Porque no fim, ou você controla sua mente, ou será eternamente controlado por ela. Saber não é suficiente. Entender não muda nada. O mundo está cheio de pessoas inteligentes que vivem sendo reféns do próprio medo, da própria raiva e da própria ansiedade. Porque no fim, só existe uma diferença entre quem sofre eternamente e quem quebra o ciclo: a prática diária, a disciplina mental, o treino interno, a filosofia que não mora nos livros, mas nas ações. Primeiro pilar, a dicotomia do controle na prática. O que está sob meu controle é meu. O que não está, não existe para mim. Como aplicar? Pegue um papel, divida-o no meio. De um lado, escreva o que eu controlo, do outro, o que não controlo. Quando algo te gerar ansiedade, medo, raiva, frustração, você para e escreve. Pergunte: eu controlo isso, sim ou não? Se sim, age, planeje, resolva. Se não, solte, corte mentalmente. Imagine jogando isso no lixo. Neurociência. Fazer isso ativa áreas do cérebro responsáveis pela regulação emocional, planejamento e decisão. Reduz a atividade da amígdala e acalma o sistema nervoso. Resultado: ansiedade despenca, medo perde força,
Você se sente mais forte, mais centrado. Segundo pilar, a prática do exame diário. Ritual noturno não é opcional, é ferramenta de transformação. Como fazer? Antes de dormir, sente-se por 5 minutos. Pergunte a si mesmo: onde hoje eu fui dominado pela raiva? Onde eu deixei o medo ou a ansiedade falar mais alto? O que eu poderia ter feito melhor? O que eu aprendi hoje sobre mim? O que eu prometo para mim amanhã? Antecipe, escreva, sempre. Neurociência. Isso ativa o córtex pré-frontal, fortalecendo o autocontrole. Desconecta os gatilhos emocionais do sistema límbico. Reduz cortisol, ansiedade e fortalece a memória emocional positiva. Resultado: você se reprograma todos os dias. Suas reações começam a mudar. Seu cérebro aprende que você não é mais refém do impulso. Terceiro pilar, a meditação negativa. Prepare-se para o pior, e o pior nunca mais te destruirá. Como aplicar? Todo início de dia, pergunte a si mesmo: o que de pior pode acontecer hoje? Se isso acontecer, como eu vou lidar? Exemplo: vai ter uma reunião difícil. Imagine ela dando errado. Imagine sendo criticado. Imagine falhando. Então, mentalmente, treine sua resposta. Visualize você lidando com calma, racionalidade e postura estoica. Neurociência. Isso é chamado de dessensibilização sistemática. O cérebro entende que, mesmo que o pior aconteça, você sobrevive. Reduz o impacto emocional dos imprevistos e da ansiedade antecipatória. Resultado: o medo perde força. A ansiedade não te paralisa. Você se sente mais pronto, mais forte, mais livre. Quinto pilar, amor fati, aceitação ativa. Não lute contra o que é, transforme o que é em combustível. Como aplicar? Diante de qualquer problema, dificuldade ou perda, faça uma afirmação poderosa. Eu escolho amar isso, porque isso veio para me fortalecer. Visualize esse obstáculo sendo absorvido por você, como se fosse energia que te fortalece. Neurociência. Isso ativa o sistema de reformulação cognitiva usado na terapia moderna. Muda instantaneamente o padrão de vítima para protagonista. Resultado: você deixa de ser prisioneiro das circunstâncias, se torna alguém antifrágil. O mundo externo perde poder sobre você. Sexto pilar, o círculo de influência. Tudo aquilo que você consome te programa. Prática. Faça uma análise radical. Quem são as 5 pessoas que mais te influenciam? Quais são os 5 conteúdos que você mais consome? Eles te fazem mais forte ou mais fraco? Corte sem dó tudo que te enfraquece. Preencha seu círculo com filosofia, sabedoria, conhecimento, exemplos de grandeza. Neurociência. Isso ajusta seus neurônios espelho, que imitam os padrões emocionais e comportamentais de quem você convive. Você literalmente absorve a mentalidade do que consome. Resultado: seu ambiente mental começa a trabalhar a seu favor. Suas emoções são moldadas pelo que você escolhe permitir. No final, não é sobre ser estoico, não é sobre filosofia,